Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje nós vamos estudar meia-vida. Com o tempo, uma amostra contendo isótopos radioativos vai perdendo sua atividade. Meia-vida, representada por T maiúsculo, é o intervalo de tempo necessário para que uma amostra radioativa perca metade de sua atividade por desintegração ou decaimento radioativo. A meia-vida é uma propriedade característica de cada isótopo radioativo, ou radioisótopo. Aqui está um gráfico chamado de curva de decaimento radioativo ou curva de desintegração radioativa de um isótopo radioativo genérico. No eixo Y se coloca o número de átomos radioativos. Também costuma-se colocar massa da amostra radioativa. No eixo X é o tempo. No tempo zero, o número de átomos radioativos é igual a N0. N0 é o número inicial de átomos radioativos. À medida que o tempo vai passando, esse número de átomos radioativos vai diminuindo, pois eles sofrem desintegração. No tempo igual a uma meia-vida, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 2. No tempo igual a duas meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 2, dividido por 2. O resultado é N0 sobre 4. E no tempo igual a 3 meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 4, dividido por 2. O resultado é N0 sobre 8. Agora eu vou apresentar para vocês como a gente pode calcular o número de átomos radioativos ou a massa de uma amostra radioativa num determinado tempo t. Vamos que vamos! Na primeira linha dessa tabela estão os dados de tempo, e na segunda linha dessa tabela estão os dados de números de átomos radioativos. No tempo igual a zero, o número de átomos radioativos é igual a N0. Esse é o número inicial de átomos radioativos. No tempo igual a uma meia-vida, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 2. N0 dividido por 2 é igual a N0 dividido por 2 elevado a 1. No tempo igual a duas meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 2 dividido por 2. E o resultado é N0 sobre 4. N0 dividido por 4 é igual a N0 dividido por 2 elevado ao quadrado. No tempo igual a 3 meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 sobre 4 dividido por 2. E o resultado é N0 dividido por 8. N0 dividido por 8 é igual a N0 dividido por 2 elevado ao cubo. Observe o seguinte, quando o tempo é igual a uma meia-vida, o número de átomos radioativos é igual a N0 dividido por 2 elevado a 1. Quando o tempo é igual a duas meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 dividido por 2 elevado a 2. Quando o tempo é igual a 3 meias-vidas, o número de átomos radioativos é igual a N0 dividido por 2 elevado a 3. Portanto, quando o tempo for igual a x meias-vidas, o número de átomos radioativos será igual a N0 dividido por 2 elevado a x. Como esse tempo tzinho é igual a x tzão, onde tzão é a meia-vida e o tzinho é um tempo qualquer, esse x é igual a tzinho dividido por tzão. Basta passar esse t maiúsculo para o outro lado dividindo. Substituindo o valor de x nessa expressão, a gente obtém a seguinte fórmula. O número de átomos radioativos no tempo t é igual ao número inicial de átomos radioativos dividido por 2 elevado a tzinho sobre tzão. Uma fórmula semelhante é obtida substituindo o número de átomos radioativos pela massa da amostra radioativa. Então, a massa da amostra radioativa num determinado tempo t é igual à massa inicial de amostra radioativa dividida por 2 elevado a tzinho sobre tzão. Eu apresentei para vocês duas fórmulas para se calcular o número de átomos radioativos ou a massa de uma amostra radioativa num determinado tempo t.
Mas eu prefiro que vocês evitem a memorização de fórmulas. A gente pode resolver um problema sobre meia-vida construindo uma tabela semelhante a essa, o que é muito mais fácil, vocês vão perceber. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, um determinado isótopo radioativo tem meia-vida igual a 15 anos. Considere uma amostra contendo uma massa inicial de 10 gramas desse radioisótopo. Determine a massa radioativa presente em 45 anos. Então, olha aqui como é simples a resolução desse problema utilizando a tabela. Na primeira linha da tabela eu coloco o tempo em anos, pois o tempo no enunciado foi dado em anos. Na segunda linha da tabela eu coloco a massa em gramas, pois o enunciado forneceu massa em gramas. Na primeira linha dessa tabela eu coloco os valores de tempo. Eu começo pelo tempo zero, que é o tempo inicial, e vou somando em cada coluna uma meia-vida. A meia-vida desse radioisótopo é igual a 15 anos. Então, olha lá, 0 mais 15 é igual a 15. 15 mais 15 é igual a 30. 30 mais 15 é igual a 45. Na segunda linha dessa tabela, eu coloco os valores correspondentes de massa. No tempo inicial, a massa radioativa inicial é igual a 10 gramas. No tempo igual a 15 anos, que é uma meia-vida desse radioisótopo, a massa radioativa é igual a 5 gramas. 10 dividido por 2. A cada meia-vida, a massa radioativa reduz a metade. Então, no tempo igual a 30 anos, que são 2 meias-vidas, a massa radioativa é igual a 5 dividido por 2, 2,5 gramas. No tempo igual a 3 meias-vidas, 45 anos, a massa radioativa é igual a 2,5 dividido por 2, 1,25 gramas. Então, eu achei aqui a massa radioativa no tempo igual a 45 anos. O resultado é 1,25 gramas. Com essa informação, eu posso calcular a massa da amostra que deixou de ser radioativa no tempo igual a 45 anos. Basta subtrair 10 gramas, que é a massa inicial radioativa, de 1,25 grama, que é a massa radioativa no tempo igual a 45 anos. O resultado é 8,75 gramas. Exemplo 2. Calcule a meia-vida de um radioisótopo, sabendo-se que uma amostra contendo esse isótopo radioativo teve sua massa radioativa reduzida de 80 gramas para 10 gramas em 15 dias. Observe que agora o enunciado não forneceu a meia-vida desse radioisótopo. Ele forneceu a massa inicial radioativa, a massa radioativa no tempo igual a 15 dias e pede para calcular a meia-vida desse isótopo radioativo. Então, eu vou resolver da mesma maneira. Naquela tabela, no lugar da meia-vida, eu coloco tesão, pois a meia-vida é incógnita. Então, eu preencho a tabela da seguinte maneira. Tempo inicial igual a 0 dias, somo uma meia-vida, 1 tesão, somo mais uma meia-vida, 2 tesão, somo mais outra meia-vida, 3 tesão. Na segunda linha eu coloco os valores de massa em gramas. Então, no tempo inicial, a massa radioativa é igual a 80 gramas. Quando o tempo é igual a uma meia-vida, a massa radioativa se reduz à metade, passando de 80 para 40 gramas. No tempo igual a 2 meias-vidas, a massa radioativa é igual a 40 dividido por 2, ou seja, 20 gramas. No tempo igual a 3 meias-vidas, a massa radioativa é igual a 10 gramas. 20 dividido por 2. Eu parei nesse valor de 10 gramas porque o enunciado informou que em 15 dias a massa radioativa passou a ser 10 gramas. Portanto, 3 tesão é igual a 15 dias. Passando 3 para o outro lado dividindo, tesão é 15 sobre 3. Logo, a meia-vida desse radioisótopo é igual a 5 dias. Muito fácil isso, não é? Molezinha, chuchu, beleza! Bem legal! E para finalizar a nossa aula, eu vou falar sobre a datação por carbono 14. Datação por carbono 14 é uma das técnicas utilizadas para se determinar a idade de fósseis. Carbono 14 é o carbono de número de massa igual a
14. O carbono 14 é radioativo, ele sofre desintegração. Nas camadas superiores da atmosfera, átomos de nitrogênio são bombardeados por nêutrons cósmicos. Esse bombardeio provoca a seguinte reação radioativa, produzindo carbono de número de massa 14 e hidrogênio. Os seres vivos absorvem esse radioisótopo através da alimentação ou do gás carbônico. Como a velocidade de formação do carbono 14 na atmosfera é igual à velocidade de sua desintegração, a concentração de carbono 14 nos seres vivos e no planeta é aproximadamente igual a 10 partes por bilhão, ou seja, a cada 1 bilhão de átomos, 10 átomos são de carbono 14. Após a morte, o fóssil não absorve mais o carbono 14, então vai ocorrer apenas a sua desintegração segundo essa reação radioativa. Cada átomo de carbono 14 se transforma em um átomo de nitrogênio de número de massa 14 e libera uma partícula beta. Isso significa que a quantidade de carbono 14 no fóssil vai diminuindo com o tempo. A meia-vida do carbono 14 é igual a 5.730 anos. Então, fazendo-se uma análise do fóssil, pode-se determinar a quantidade de carbono 14 presente e, a partir dessa quantidade, que é menor do que 10 ppb, se calcula a idade do fóssil. Por exemplo, após 5.730 anos, essa concentração se reduz à metade, passa a ser 5 ppb. Beleza? Entendeu tudo? Que bonitinho! Eu agradeço de coração por você ter assistido essa videoaula até o final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!